Você conhece os tipos de auto-idolatria que existe na atualidade? Você sabe os efeitos do humanismo e do iluminismo hoje na sociedade pós-moderna? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixa o teu like positivo, nos ajuda bastante, sempre lembre de compartilhar a lição, seja um evangelista nas redes digitais, nas mídias digitais, na rede social, e Deus estará prosperando a sua vida. Eu quero aqui parabenizar o apoio de todos os irmãos que têm escrevido comentários e estão dando esse apoio ao nosso trabalho, fico muito feliz. Quero mandar um abraço ao presbítero irmão Arilton Alves, lá de Cariacica, o Espírito Santo, ali no estado do Espírito Santo, né? Todos os obreiros, pastores dessa localidade, Cariacica, os irmãos que amam a palavra de Deus e têm nos dado esse apoio, estão aí junto conosco estudando a Bíblia e entraram em contato comigo e eu estou mandando esse abraço. Se você desejar, faça no comentário ali uma anotação da localidade, a tua cidade, e sempre a gente vai estar escolhendo ali, né? E se for muitos irmãos pedindo, a gente não consegue por causa do tempo aqui, né? Mas sempre a gente quer estar mandando um abraço para os irmãos de várias localidades aí do Brasil. Deixa o teu comentário. Meus irmãos, hoje a lição, nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema Quando a criatura vale mais que o Criador. Vamos aprender preciosas lições em relação a como está a visão daqueles que não temem a Deus e como a Bíblia nos ensina a não andar no caminho desses pecadores, se aproximar cada vez mais do Senhor e da sua palavra. Esses slides ficaram riquíssimos, ficaram cheios de informação. Claro que a gente não sobrecarrega, né? Quem embaixo dos nossos slides sabe. Eu até quero dar um aviso rapidinho aqui, por favor me compreenda, não vou demorar, tá? Quero que em 1 minuto no máximo dar esse aviso aqui. Outro dia teve um irmão que fez um comentário que eu fiquei 20 minutos falando. Isso não acontece, irmãos, 20 minutos é um exagero. Então aqui rapidinho, como eu vivo desse ministério e os irmãos estão me perguntando como adquirir, eu tenho que informar os irmãos. A nossa faixa etária de irmãos que assistem aqui os vídeos e baixam os slides é de 40 a 60 anos de idade. Então isso significa que muitos irmãos não têm experiência em comprar produtos digitais e não sabe, os irmãos compram e não sabem onde encontrar o produto. Quando você preencher o cadastro, você vai colocar o seu e-mail. Toda compra digital que você faz, produtos digitais, a empresa que vai te fornecer o produto vai mandar lá no teu e-mail. Então, se você está me assistindo aqui, pastor, eu quero esses slides, é um preço tão pequeno, R$4 por semana, você faz o plano trimestral e ainda lembrando que tem bônus, né? Esse preço, na verdade, era mais alto, né? Nós colocamos aqui um desconto pelo plano trimestral e ainda você recebe o meu livro gratuitamente como um bônus e também acesso à biblioteca da CAT. Ali tem 50 livros preciosos de pesquisa. Outro dia o irmão agradeceu, pastor, muito obrigado por ter acesso à biblioteca CAT, porque eu encontrei um livro que eu estava procurando instalar sobre a Assembleia de Deus. Então é muito precioso. E aí você vai pegar, quando você clicar no link que está na descrição do vídeo, você vai abrir uma página, tem um cadastro, você preenche ali, coloca o teu e-mail nesse cadastro. Então quando você finalizar a compra, é lá no teu e-mail que a Hotmart, guarde esse nome, tá? Hotmart, você vai abrir o teu e-mail e vai procurar ali Hotmart. Então você vai abrir o e-mail que a Hotmart te manda e ali tem o acesso aos slides, tem o acesso ao meu livro em PDF. Aqui tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse livro eu vendo a R$55. Então você ganha ele gratuito, já compensa os slides, o valor dos slides aí. E mais todos os livros que você vai baixar ali para fazer suas pesquisas, né? Tem Dr. Champlin, tem Beacon, tem vários livros, enciclopédias, tem ali dicionários bíblicos. É muito bom a Biblioteca CAT para você fazer as tuas pesquisas. Então, não perca tempo, clica no botão abaixo para você adquirir os slides. Lembrando que eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ler um livro por semana e ficar de bem consigo mesmo? Poxa, eu sou uma pessoa que leio
um livro por semana, eu leio 4 livros por mês. Você gostaria de ser uma pessoa assim? Então estude a lição da Escola Bíblica Dominical com os nossos slides. Se você ler esses slides, é tanta informação que equivale a você ler um livro por semana. Estou falando sério, isso aqui é resultado de pesquisa. Todo o conteúdo que tem aqui equivale ao conteúdo de um livro por semana. Então não perca mais tempo. Aviso importante, você que quer fazer um curso de oratória, eu criei um grupo de espera. Entre nesse grupo de espera, você que tem interesse, porque eu vou dar uma aula gratuita sobre os principais pilares da oratória, as principais ferramentas da retórica. Pouco se fala de retórica. A grande maioria das pessoas que ensinam sobre oratória não ensinam quase nada sobre retórica. Eu vou ensinar os principais pilares da retórica e aí eu vou dar uma aula gratuita para todos que estiverem no grupo de espera. Então, ali no link desse vídeo, na descrição, tem gente que não sabe achar. Você vê o título ali, tá? Você está me assistindo no YouTube, né? Tem o título ali da lição e tem, se você tiver no celular, tem uma palavra ali perto do título da lição número 4, tem o título, o tema, né? Quando a criatura vale mais que o Criador, e tem uma palavrinha escrito mais. Clica nessa palavrinha escrito mais, e daí vai abrir mais descrições, tá? Tem a descrição do título e tem mais descrições. E você vai encontrar o link do grupo de espera, do curso de oratória. Ali também tem a comunidade ACAT. Já fizemos o segundo grupo, tá? Parabéns! O primeiro grupo com 1.020 pessoas, que é o limite que o WhatsApp suporta, já lotou. Então agora a gente já abriu o segundo grupo, comunidade ACAT 2, e ali eu coloco leituras diárias. Mas deixa eu dar um aviso aqui, irmãos. Eu já falei em vários vídeos, tá? Então tenha paciência comigo, esse é o meu trabalho, peço o teu respeito, mas eu já falei em vários vídeos. A comunidade ACAT, eu coloco ali leituras diárias e subsídios da lição, mas não é a lição completa. Então já deixei bem claro, a lição completa, eu sou muito honesto, irmãos, a explicação de cada tópico da lição é só para aqueles que fazem a assinatura. Então tem irmãos entrando ali na comunidade ACAT com a esperança de ter a lição completa. Eu nunca disse que a lição completa eu coloco ali. Ali eu coloco a leitura diária com explicações no hebraico, explicações no grego, e todo o material que eu coloco ali é um material metodológico que causa fixação do conhecimento do assunto da lição. Todos que leem os materiais que eu coloco ali é pedagógico, é estratégico, gera fixação do assunto da lição. Mas ali não estão os slides completos. Então, se o teu interesse, não, eu vou entrar nesse grupo para baixar toda a lição. Não, irmãos, eu não coloco toda a lição ali. Ali é só alguns subsídios e todos os slides completos estão lá na página para se tornar um assinante, o que é muito barato, R$ 4,00 por semana. Ok? Dei os meus avisos, obrigado pela compreensão, tá? Não levou 20 minutos, como teve alguém que comentou ali. Eu peço a paciência dos irmãos e peço, na verdade, peço o respeito dos irmãos, né? Porque assim como os irmãos têm o trabalho dos irmãos, têm a renda digna dos irmãos, que provém desse trabalho, né? Esse aqui é o meu trabalho, meus irmãos. Então eu peço a compreensão dos irmãos, eu tenho que divulgar meus materiais, até porque muitos entram em contato comigo pessoalmente, no privado, e pedem explicações. Pastor, eu quero adquirir, não sei como, o que eu faço, quais são os benefícios, quais são as vantagens e assim por diante. Outra coisa, manda mensagem você que tem interesse de fazer o curso de teologia. Eu dou o curso de teologia básico e médio ao vivo, uma aula por semana ao vivo. Se você tem desejo, para você ter uma ideia, irmãos, tem pessoas que, poxa, mas será que aprende alguma coisa no curso básico? Por exemplo, no curso básico eu ensino a origem da palavra Bíblia, que a maioria das pessoas, dos cristãos, principalmente aqui do Brasil, não sabe. De onde vem a palavra Bíblia? Ah, pastor, eu sei, significa mini biblioteca. Não, a origem da palavra não é isso. Bíblia é a expressão grega para o nome da cidade Gubla. Tem nada a ver com mini biblioteca, a origem da palavra Bíblia. Tá? É a expressão grega para se referir à cidade chamada Gubla. E o que significa Gubla? Ninguém sabe. E o que acontecia em Gubla que gerou a expressão Bíblia?
entre os gregos e depois isso foi usado para se referir às Escrituras? Se você fizer o curso comigo, eu explico para você. Então tem muita coisa nova para aprender. Os crentes perguntar qual é a origem da palavra Bíblia? A origem, lá, a etimologia, de onde vem? Ninguém sabe que vem de Gubla, que era assim que os gregos chamavam a cidade Gubla. Tinha uma cidade chamada Gubla, e eles chamavam de Biblo. Simples assim. Então não tem nada a ver a origem dizer que é uma mini biblioteca o significado. Não, depois ganhou essa conotação. Mas a origem não é isso. Tem toda uma relação com a cidade chamada Gubla, ok? E tantas outras coisas, né, meus irmãos? Mas se a nossa regra de fé, que é a Bíblia, os crentes não sabem nem o significado da palavra Bíblia, nós precisamos aprender e muito. Vamos entrar na lição? A criação, olha só, a criação, ela está sendo mais venerada do que o Criador. E por quê? Eu vou ensinar para os irmãos, quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais cegas elas vão ficar. E quanto mais cegas elas vão ficar, elas só irão contemplar a si mesmas e as coisas naturais. Então, quando alguém adora a si mesmo e venera as coisas naturais, isso significa que ela não enxerga Deus. É uma cegueira espiritual. E nós vamos aprender como são estas pessoas. Olha só, você pode ver que em Romanos 1:25 está escrito: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, essa é a realidade dos dias de hoje. Tá? Vamos para frente? Verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, lamentavelmente, o ser humano é vítima, né? É vítima de uma força maligna que está no mundo. A Bíblia é clara, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não crerem na verdade. É por isso que nós não podemos perder o ânimo de evangelizar essas pessoas. Até tome muito cuidado, porque você começa a ver a realidade do que essas pessoas estão fazendo. A Bíblia mostra que é uma realidade realmente tenebrosa. Chega a chamá-los de filhos das trevas. Mas nós não podemos perder o amor a estas almas, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, porque vai dar uma repulsa aqui. A lição ela vai mostrar a realidade terrível em que vivem essas pessoas. E se você não tomar cuidado, a gente vai criar uma repulsa e não vai querer nem ganhar essas pessoas para Jesus. Também não é esse o objetivo. Olha só, a exaltação da criatura acima do Criador é uma usurpação da glória divina, pela mentira e vaidade humana. A realidade é triste. Leitura bíblica em classe está em Romanos 1:18-25. Os objetivos da lição: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Quais são as consequências disso? 2. Compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. 3. Conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Lembrando que essa lição, irmãos, ela tem uma parte bem histórica, tá? Então redobre a tua atenção, papel e caneta na mão, tá? Aí, ó, papel e caneta na mão. Vai ter muita informação aqui, porque a lição ela aborda sobre o humanismo, sobre o renascentismo, sobre o iluminismo, sobre o pós-modernismo. Então, se você não tem familiaridade com esses assuntos, eu preparei aqui explicações simples, claras e diretas, para que você entenda esse assunto, tá? Eu quero agradecer de coração os comentários que os irmãos fazem ali. Pastor, a gente entende, pastor. Glória a Deus por isso. E é isso mesmo, que é por bondade e misericórdia de Deus, irmãos. Nós estamos já trabalhando na área da educação há quase 30 anos. Então, por bondade e graça de Deus, o Senhor Jesus tem nos dado alguns caminhos para que a gente possa se aperfeiçoar na área do ensino. Então, quando as pessoas verdadeiramente estão no trilho de suas vocações, fica mais fácil para que elas possam desempenhar com excelência aquilo que elas fazem. Então, eu louvo a Deus, que graças a Deus eu me sinto uma pessoa realizada. Eu estou no trilho do propósito da minha existência, que é ensinar a palavra de Deus. Então se torna mais fácil quando você realmente se identifica com a tua vocação dada
pelo Senhor Jesus. Então, por isso que a gente usa aqui, né? Eu percebo às vezes na internet, tem pessoas que elas têm um desejo de ensinar, estão aprendendo a ensinar, porque ensinar é um dom, né? Nós vamos ver hoje, inclusive na lição. Então a pessoa tem que se dedicar nesse dom, se aprofundar nesse dom. E às vezes eu vejo que Deus até deu o dom para certas pessoas, mas não sei porquê, de repente não há muita dedicação, não há esmero, não há aprofundamento, e as pessoas não conseguem ensinar com clareza. Até receberam, mas de repente ou estão aprendendo, ou estão começando agora, ou não há dedicação. Que a Bíblia diz, se é ensino, haja dedicação em ensinar. Então a pessoa tem que se dedicar. Eu até coloquei na leitura diária, ali no grupo hoje, você que não conhece a leitura diária, eu vou ler para você a leitura que eu postei hoje, a leitura de sexta-feira, tá? Só para você entender o que eu coloco ali e as pessoas estão aprendendo em relação a isso. Olha só, deixa eu pegar aqui. Na comunidade Acate, eu coloquei hoje a leitura que diz assim, sexta-feira, né? Ó, exortação, que é o que está na lição, tá? Isso aqui é da lição 3. Exortação à igreja acerca da dedicação ao ensino das Escrituras, Romanos 12, 7. Isso aqui não está na lição, é o que eu coloco lá no grupo da comunidade Acate. A palavra ensina vem do grego didasko, que significa desempenhar ofício de professor. Então, quem se propõe a ser um professor, saiba que é um ofício, tem que se dedicar. A igreja tem a responsabilidade, aqui fala diretamente com os líderes, tem a responsabilidade de promover o ensino da palavra de Deus, de maneira que todas as doutrinas da Bíblia, todas, viu? Todas, não é só um movimento de campanha, não é só prosperidade, todas as doutrinas da Bíblia, a igreja tem a responsabilidade de ensinar. Todas as doutrinas da Bíblia, e não só isso, a todas as faixas etárias da igreja. Tem que contemplar crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões. O esmero do versículo, lá de Romanos 12, 7, que o Espírito Santo pede aos que foram chamados para ensinar, diz respeito a ter compromisso, dedicação e responsabilidade para estarem sempre, primeiro, aprendendo, a fim de ensinar com excelência e serem considerados dignos de duplicada honra, conforme 1 Timóteo 5 e 17. Então isso aqui a lição não traz, esse subsídio tão rico da leitura diária. É o que eu coloco todos os dias lá, explicações no grego, no hebraico e também uma aplicação desse texto para os dias de hoje. Ok? Vamos entender algo muito importante. O questionário você deve fazer, as perguntas no início da lição, não responda. E aí os alunos durante a lição, eles vão procurar as respostas e no final todos respondem juntos, viu? Domingo passado agora, que eu dei a lição de número 2, hoje eu estou gravando a lição de número 4. Então, a lição de número 2, fui eu que ministrei, a gente tem uma escala de professores ali na igreja onde eu congrego, e ali eu levei para a aula uma caixinha de bis, tá? Você tem que envolver os alunos, tá? Fazer leituras, participarem, tem que envolver a classe, o professor não pode. Existe o método explanativo, onde o professor fica explanando a lição. Mas ele não pode ficar explanando a lição, só ele falar do início ao fim da lição. Não. É uma sala de aula que tem que haver, eu chamo de socialização. Tem que haver interação do aluno e professor. E um dos melhores métodos que acompanha o método explanativo é o método de perguntas e respostas. Você tem que fazer perguntas para a classe, você tem que envolver a classe na aula e quando eles se envolverem, recompense-o. Tá? Leve uma caixinha de bis, um pacotinho de bala e aí você fala, né? Como eu falei domingo, ó, se alguém estiver em jejum, tá? Sabe que tem tentações que é o próprio Deus que coloca, tá? Então guarda esse bis aí e come depois. Mas você envolve todo mundo, descontrai e é uma bênção, ok? Então faça as perguntas para que todos participem. No final todos respondem. Preste atenção nessa introdução aqui, que ela é bem direta, bem simples, bem clara. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais cego ficará quanto à verdade. E com isso,
irá enxergar somente a si mesmo. Estudaremos nesta lição acerca da visão humana de valorizar mais a criatura do que o Criador. Então, para você entender por que as pessoas valorizam tanto a criatura e as coisas criadas, é porque elas estão se afastando de Deus. E quanto mais se afastarem de Deus, menos o verão e contemplarão somente a si mesmo e as coisas criadas. E por isso vão se auto-idolatrar ou idolatrar as coisas criadas. E qual é a definição disso? O porquê disso? Se afastar de Deus. Não enxergam Deus, não pode adorá-lo. Então nós é que temos que aproximar Deus dessas pessoas. Porque nós representamos o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 10:40, anote esse versículo. Jesus disse, quando vos receberem a vós, a mim recebereis. Nós representamos o Senhor Jesus. Então nós temos que apresentar Deus para estas pessoas. Anote aí, papel e caneta na mão. Desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. Letra A, B e C. Tá? Essa estrutura aqui é o método dos nossos slides para que haja fixação do conhecimento. E ainda eu trabalho com cores, viu? Azul e vermelho, para que você saiba diferenciar e isso também produz fixação. Vamos lá. O que significa a palavra impiedade? Você sabe? Começa a tua aula perguntando o que significa a palavra impiedade. Alguém pode dizer? Socialize. Aí já participa, todo mundo participa. Então vamos lá. Resposta. Essa palavra vem do grego ezebeia e significa irreligiosidade ou que não teme a Deus. Impiedade significa alguém que não teme a Deus e que não está ligado a Deus. Que a palavra religião significa religar. Então, se alguém não está ligado a Deus, infelizmente, é uma pessoa que vive na impiedade, porque não teme a Deus. Confere lá Salmo 36:1, também Judas 1, 14 e 15. Letra B. O que significa a palavra injustiça? Faça a pergunta para os alunos. E aqui na minha aula, irmãos, eu gosto também de passar técnicas para que os irmãos possam saber ensinar. Tá? Porque não é só ficar falando, não, você tem que envolver os alunos e saber proporcionar o ensino. Então, faça perguntas, é muito importante. O que significa a palavra injustiça? Resposta. Essa palavra vem do grego adíquia e significa sem retidão ou, que eu trouxe um acréscimo aqui, a lição não traz isso, a violação da lei. Então, quem viola a lei pratica a injustiça. E qual lei? A lei da vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Conforme 2 Pedro 2:15. Letra C. Infelizmente, irmãos, até eu creio que esse versículo seria o eixo central de toda a lição. Qual versículo? Vamos lá. Infelizmente, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Confere lá 2 Coríntios 4:4. E achando-se sábios, tornaram-se loucos aos olhos de Deus, conforme Romanos 1:22. Anote aí. São dezenas de textos para você anotar e domingo eu costumo mais uma dica aqui, ó. Existe método de ensino, tá? Então você precisa colocar em prática alguns métodos de ensino. Eu costumo pedir para os alunos já deixar ele ciente. Quando eu abro os slides, eu digo assim, irmãos, já vão enxergando os textos que estão ali nos slides ou no slide e os irmãos já vão abrindo aí. Alguém abre Salmo 36:1, alguém abre Judas, alguém abre 2 Pedro, todos os versículos, alguém já abre. E quando chegar, nesse texto, quem encontrou tal texto, a pessoa já faz leitura. Todo mundo se envolve na aula. Faça isso. Você vai ver que as pessoas vão gostar de ir para a aula. Lembrando que quem participa da aula, pelo Espírito Santo, brota nele o desejo de se preparar mais, de participar mais. E aí ele vai querer estar na próxima lição. São métodos, irmãos, de ensino. Se você envolver o aluno na aula,
vai brotar nele pelo Espírito Santo um desejo de se preparar mais. E aí ele vai ter que ler mais a Bíblia, eu tenho que procurar os versículos mais rápido, eu tenho que fazer uma leitura mais clara. Nossa, eu quero aprender mais. Semana que vem eu vou estar preparado na aula, porque se me der a oportunidade eu vou participar. E aí você consegue fazer com que eles desejem serem assíduos na escola. Por quê? Porque você permite que eles participem. O professor que fica falando do início ao fim da aula, ele está correndo o risco dos alunos não se sentirem motivados. Para que eu vou ler a Bíblia se eu nunca leio? Para que eu vou fazer pesquisa se nunca há necessidade de pesquisar? Para que eu vou querer melhorar se nunca participo? Ele vai ficar ali. Qualquer coisa faz ele sair, perder a assiduidade à escola. Então, envolva o teu aluno na aula, ok? Vamos lá então? Tópico 2. Insensatez humana. Então, só reforçando aqui esse primeiro tópico, a impiedade e a injustiça. O que é impiedade e o que é injustiça? Impiedade são pessoas que estão desligadas de Deus, tá? Irreligiosas, não exercitam a fé, buscando a Deus, adorando a Deus, procurando estar diante do Senhor. Pessoas que não observam a lei estão na prática da injustiça. E todo ser humano tem que conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou em João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então, tem que conhecer a palavra. Vamos para frente? 2. Insensatez humana. O que é insensatez humana? Pergunte para os alunos. Vamos lá, letra A, B e C. Todos que não servem a Deus têm o coração insensato. Tá? A própria Bíblia fala isso. Tá? O que significa insensatez, pastor Rodrigo? Que não tem entendimento, meus irmãos. A pessoa insensata, ela não entende. Tá? Todos que não servem a Deus têm o coração insensato. Eu coloquei entre parênteses aqui em vermelho. Por isso que esses slides, baixe ele que você vai ver a qualidade da tua aula. Sem entendimento. Então, todos que não servem a Deus têm o coração insensato, está entre parênteses aqui, sem entendimento, e cheio de concupiscências. Está na Bíblia isso. O que é concupiscência, pastor? Desejo pelo proibido. Tá? Confere lá Romanos 1, 21 e 24, que você vai ver que a Bíblia fala do coração insensato e também cheio de desejo proibido, cheio de concupiscência. E quem são assim, pastor Rodrigo? Os que não servem a Deus são dessa forma. Insensato e com o coração cheio, sem entendimento e também cheio de concupiscência. Letra B. A incredulidade das pessoas, porque elas são incrédulas, conforme 2 Coríntios 4:4, anote aí. E aqui todos os textos que eu falo, irmãos, estão nos slides. Tá? Todos em vermelho. O conteúdo é em azul e os textos em vermelho. Que o aluno, ele enxerga e vai gravar. A incredulidade das pessoas, conforme 2 Coríntios 4:4, fez com que os seus corações ficassem obscurecidos. E lá no original significa coberto com trevas. Está entre parênteses aqui em vermelho. A Bíblia fala isso. Por que eles são... Se você vê uma pessoa que não serve a Deus, é porque ela é incrédula. Mas por que ela é incrédula? Porque o coração, diz a Bíblia, está obscurecido, está em trevas. E um coração obscurecido não tem a luz, não tem entendimento, não vai ter conhecimento. Então, olha só. A incredulidade das pessoas, conforme 2 Coríntios 4:4, fez com que os seus corações ficassem obscurecidos, entre parênteses, coberto com trevas, ao ponto de não perceberem que toda a organizada criação, tá, revela a existência do Criador. Por que as pessoas não conseguem contemplar toda essa organizada criação, tão bem organizada, que hoje tem um segmento científico, inclusive, pesquisa na internet aí, o chamado design inteligente. Eles chegaram à conclusão que tudo que é organizado no universo, por trás dessa organização, tem que ter uma mente inteligente. Por quê? Porque tudo que está organizado no universo tem um código que revela a organização. E onde tem um código de organização, tem uma mente inteligente por trás.
E isso refuta a teoria do Big Bang, da grande explosão, porque o caos, de acordo com essa teoria, que já foi refutada, hoje já está refutada essa teoria do Big Bang, o caos não promove organização. Então, como existe tudo bem organizado no universo, por meio de códigos ainda, existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Então, por que as pessoas não conseguem contemplar e entender a existência de Deus por trás de tão grande organização que a própria criação apresenta? Por quê, pastor Rodrigo? Por causa desse motivo aqui, ó. A incredulidade trouxe uma escuridão no coração e eles não conseguem entender. Simples assim. Letra C. Por não enxergarem a luz e não perceberem a existência de Deus, é que exaltam a única coisa que eles veem. O quê? A criatura e a criação. Romanos 1:25. Por isso que eles se auto-idolatram. Se você perguntasse por que as pessoas não creem em Deus, estão idolatrando a si mesmas, estão idolatrando a criatura e a criação. Por quê? Porque elas não enxergam Deus. Então elas vão... E outra coisa, como o ser humano foi criado para adorar a Deus, aqueles que não conseguem enxergar a Deus, que tiveram o entendimento coberto com uma treva, que a incredulidade faz isso, e a própria ação do diabo cegando o entendimento das pessoas, mesmo não conhecendo a Deus, eles vão exercitar aquilo cujo qual vieram à existência. Vão exercitar aquilo que era para exercitar de acordo com o propósito da existência. Exercitar o que, pastor Rodrigo? Adorar. Só que por não enxergar a Deus, eles vão adorar ou a si mesmo ou as coisas criadas. Sem ter entendimento, estão fazendo aquilo cujo qual foram feitos para fazerem. O quê? Adorar. Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus, para reverenciar a Deus, para amar a Deus. Mas como as pessoas se distanciam de Deus, e uma série de fatores, tanto por ação maligna como por incredulidade própria, e também a alimentação dos apetites carnais, quanto mais a pessoa alimenta os seus apetites carnais, mais ela se satisfaz e se afasta de Deus. Então é uma série de coisas. Mas elas se afastando de Deus, elas vão ficar completamente cegas no conhecimento de Deus e vão enxergar ou a si mesmo ou as coisas e vão fazer aquilo que existem para fazer, que é adorar. Só que, lamentavelmente, vão adorar ou a si mesmo ou as coisas criadas. É triste. E nós temos que fazer essas pessoas... Pastor, como é que a gente tira as trevas do coração dessas pessoas? Com a luz da palavra de Deus. Apresente a palavra. Lembra que a Bíblia diz? Aonde havia trevas, brilhou a luz. Foi o próprio Senhor Jesus que falou acerca disso quando ele foi evangelizar algumas cidades. Aonde habitava as trevas, brilhou uma luz. Vamos para frente? 3. O culto à criatura. Anote aí, isso aqui é muito importante. A criação é cultuada por duas razões. Quantas razões? 2. Fala isso para os alunos. Atenção, a criação é cultuada por 2 razões. Primeiro, vamos lá, o ser humano rejeitou a Deus e suas leis e se tornaram filhos da ira. Por rejeitarem a Deus e suas leis, se tornam filhos da ira. E por causa disso, eles nasceram para adorar, mas como não conhecem a Deus, ou vão adorar a si mesmo, ou vão adorar as coisas criadas. Então, primeira razão que existe o culto à criatura. O ser humano rejeitou a Deus. Segunda razão, por amarem o pecado. Amarem mesmo, desejo de pecar. Foram entregues aos desejos impuros da sexualidade e da degradação física e moral. Então, primeira razão, rejeitaram a Deus. Segunda razão, eles amam o pecado. E aí, lamentavelmente, foram entregues. Como assim foram entregues? Deus não os ama? Ama, mas eles não querem. Deus insiste, Deus insiste. Deus tenta falar com essas pessoas, mas eles não querem. Então, quando a Bíblia diz foram entregues, Deus não vai à força fazê-los crer em Deus. Não.
Deus poderia fazer isso. Se Deus quisesse, ele poderia. Apareceria, pronto, as pessoas iriam se derreter. Tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem tem uma experiência pessoal com Deus, como por bondade e misericórdia de Deus, para a honra e glória de Deus, eu tive na minha conversão, ninguém me evangelizou. Ninguém pregou para mim. Eu estava na minha casa, acordado, e eu tenho meu irmão, que hoje é crente, e um amigo meu, que são testemunhas. Eu tive um arrebatamento de sentido e Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E eles acharam que eu estava ficando louco. O meu irmão chegou a me dar 2 tapas no meu rosto para me parar de gritar. Porque o que eu vi e o que eu ouvi, e eu digo para vocês, o ser humano que ouvi a voz de Deus, ela é como um trovão. E Deus falou comigo e bradou do céu, e é tema de um livro que eu quero escrever ainda. Ninguém acredita que vai acabar, mas vai. E ele me mostrou muitas coisas sendo destruídas na terra. Eu vi muita gente morrendo. E eu não era crente. E quando eu vi aquilo e ouvi, bradou do céu como um trovão. Olha, irmãos, eu posso estar no meio de uma multidão de pessoas, se Deus, o Pai, falar comigo, eu reconheço aquela voz, nunca mais esqueci. E aí pode ser o homem mais macho nesse mundo, que diz que não tem medo de nada. O dia que ele ouvir a voz de Deus, ele vai se derreter igual uma margarina em cima de uma chapa quente. E quando aquela voz falou comigo, eu me derreti. Eu caí no chão aos gritos, aos prantos. E era quase meia-noite, eu estava na casa do meu irmão, que era caminhoneiro, ele viajava, nós cuidávamos da casa dele. E aí eu caí aos prantos, de joelho, pedindo perdão dos meus pecados. Comecei a gritar, o meu irmão viu aquele escândalo, aqueles gritos. A casa do meu irmão era atrás da casa da minha mãe já estava dormindo. O meu irmão, para me parar de gritar, me deu 2 tapas. Meu irmão é maior do que eu, tem quase 1,90 m, 100 quilos. Me deu 2 tapão no meu rosto. Daí eu parei de ver o que eu estava vendo e a voz que eu estava ouvindo eu parei de ouvir. E eu só chorava igual uma criança. Então, meus irmãos, Deus pode aparecer para alguém, como apareceu para o apóstolo Paulo. Essa voz, essa visão que eu tive, eu nem crente era, eu me converti na minha casa, eu aceitei Jesus no meu quarto, eu procurei a igreja, porque eu sabia que os crentes eram mais corretos que os católicos, eu procurei a igreja e disse, não, eu quero aceitar Jesus, eu vim aqui para aceitar Jesus, e vai fazer 30 anos que estou servindo ao Senhor Jesus. Então, Deus poderia fazer isso, mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele vê que as pessoas não querem, por isso que a Bíblia diz que Ele entrega a operação do erro. E, lamentavelmente, essas pessoas estão assim. Por amarem ao pecado. Então, o ser humano rejeitou a Deus, primeira razão. Segundo, amam o pecado. Agora, presta atenção. O culto à criatura aparece em 3 esferas da sociedade. Pergunte para os irmãos, para os alunos. Quais as 3 esferas da sociedade que nós podemos identificar o culto à criatura? Faça eles responder, faça eles pensar. Que esfera? Como assim, pastor? Como assim, professor? Aí vamos lá. Primeira esfera, letra A. Esfera religiosa. Pode acontecer o culto à criatura. Essa esfera se cultua os seres criados. Então, muitas religiões, elas adoram os astros, adoram os animais, adoram uma série de coisas. Confere lá Romanos 1:25. Então, a primeira esfera religiosa. As pessoas adoram as coisas criadas. Fazem das coisas criadas deuses, ídolos. Só na Índia tem 330 milhões de deuses. Tudo criatura. Tudo coisa criada. Segunda esfera, letra B. Anote aí. Esfera científica. Como assim, pastor? A matéria é colocada acima de Deus. Hoje, vamos longe. Astrologia, não tem nada a ver com astronomia. As pessoas acham que os astros têm poder para influenciar o seu destino. E daí a constelação de Áries, a constelação de Sagitário, a constelação de Gêmeos influencia no meu destino e as pessoas reverenciam a constelação e reverenciam os poderes cósmicos e reverenciam os poderes do universo, reverenciam os cristais, reverenciam as cores e tem aí hoje a cromoterapia e uma série de coisas e a matéria é colocada acima de Deus. Não existe um Deus, uma pessoa, existem as forças universais. Isso aparece na esfera científica.
Terceira esfera, esfera social. E essa aqui é triste até mesmo, porque envolve artistas que são transformados em ídolos, envolve atletas que são vistos como ídolos, envolve líderes políticos que são vistos como ídolos. Líderes políticos, pastor Rodrigo, sim, Che Guevara, revolucionário, Fidel Castro, tem pessoas que adoram esses homens. E tantos outros, né? E aqui no Brasil também tem que tomar muito cuidado para não adorar alguns políticos aí. Líderes políticos e também líderes religiosos. Por favor, tome muito cuidado, tá? Tem cristãos, tem evangélicos que estão adorando algumas personalidades evangélicas aí, e isso pode se transformar numa idolatria. Tome muito cuidado, tá? Todas essas pessoas na sociedade são e podem ser idolatradas, tá? Confere lá Romanos 1:28. Então aqui o culto à criatura. Essas três esferas a gente percebe culto à criatura. Esfera religiosa, esfera científica, esfera social. Visão geral, a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê de seus desejos. Vamos para frente? Segunda parte. Essa segunda parte ela é bem histórica, irmãos. Então redobra a tua atenção. Eu vou fazer leituras aqui para não me demorar, tá? Renascentismo, o que é isso? A lição não trouxe exatamente ali as origens, irmãos. Redobra a tua atenção. Até baixa esse slide, está bem mastigadinho aqui para vocês. Letra A, letra B, letra C. Renascentismo, o que é isso? O termo renascentismo foi registrado pela primeira vez pelo historiador Giorgio Vasari, no século XVI. Ele é o historiador, foi ele que usou esse termo renascentismo. O que é isso? Letra B. O movimento manifestou-se primeiro na região italiana da Toscana, tá? A partir do século XIV. Começou ali na Itália o renascentismo, tá? E um dos grandes promotores e que incentivou muito o renascentismo, que isso principalmente abordou a questão das artes, das pinturas, e eu vou falar algo mais aqui, foi Leonardo da Vinci, tá? Até foi ele que fez ali na lição, aqui tem a foto aqui, o homem vitruriano, tá? Ele foi um arquiteto lá antes de Cristo, que ele desenvolveu vários livros de arquitetura, e aí depois, lá na Idade Média, descobriram esses livros, e aí começaram a divulgar as ideias desse homem, o homem vitruriano. E você baixando o slide, você vai entender aqui, tá? Então, letra B, o movimento manifestou-se primeiro na região italiana de Toscana, a partir do século XIV, tendo como principais centros as cidades de Florença e Siena. Começou ali o renascentismo. Letra C, a lição não traz isso aqui, tá? A lição já aborda lá na frente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa já está atrasada, na verdade. Vamos lá, letra C. Uma série de acontecimentos contribuíram para o crescimento desse movimento, tais como, anote aí, primeiro, a peste negra. Quase ninguém fala sobre isso. Mas a peste negra foi uma coisa que verdadeiramente foi um divisor de águas na humanidade. Por quê? Isso aconteceu entre 1348 a 1350. A peste negra, meus irmãos, ela matou, mais à frente eu vou ler, ela matou de 70 a 200 milhões de pessoas. E depois da peste negra é que a humanidade começa a ouvir falar em ateísmo. Por quê? Já vou explicar. Segura aí, vamos lá. Uma série de acontecimentos, tá, gerou esse movimento renascentismo. Primeiro, peste negra, entre 1348 a 1350. Segundo, o avanço do saber nas áreas da medicina, física, matemática, arquitetura, astronomia, filosofia e engenharia. Isso é o avanço do saber. Isso tudo, também a criação da imprensa. A criação da imprensa, principalmente lá em 1439, por Johann Gutenberg. Também a reforma protestante, por incrível que pareça, ela entra como agente também que proporcionou um crescimento nessa questão do renascentismo, não pelos que criaram a reforma, mas as sociedades que estavam em volta, entre eles mesmos não estão aceitando as ideias da igreja,
e aí contribuiu para muitos mesmo querer desvincular completamente da igreja em relação a Deus, a religião, a fé. Então a Reforma Protestante, 1517, daí é que vem a Revolução Francesa, lá em 1789 a 1799, e daí é que vem a Revolução Industrial, mais propriamente lá na Inglaterra, 1760 a 1840. Tudo isso aqui contribuiu para o renascentismo. Mas vamos para frente ainda. O renascentismo trouxe a ideia de autovalorização do ser humano. E aí o tópico 2, humanismo. Vamos entender algo aqui. O seguinte trecho de Pantagruel, lá de 1532, ele escreveu algo, presta atenção, de François Rabelais, costuma ser citado para ilustrar o espírito do renascentismo humanista. O que ele escreveu? Olha só, irmãos, ele escreveu isso daqui para você entender o que é o renascentismo humanista. Que, apesar de não ser iguais, idênticas, mas são prima-irmãs, tá? Primeiro vem o renascentismo, depois vem o humanismo. Todas as disciplinas são agora ressuscitadas. Olha, ele escreveu em 1532. Todas as disciplinas do saber são ressuscitadas. Porque eles achavam que a igreja tinha, infelizmente, né, irmãos, de 325 depois de Cristo até o século XVI, a igreja tinha poder político. E o conhecimento estava só com a igreja. Mas depois da peste negra, que eu vou ler algo aqui, a igreja perdeu a autoridade. Eu já vou explicar o porquê. E aí as pessoas começaram a se desvencilhar. Perdeu medo, porque a igreja ameaçava mesmo. A igreja ameaçava. Assista o filme, muito bom, tem o livro também que é bom, John Hus, tá? John Hus. Quando eles foram matar John Hus, a igreja foi matar, John Hus era um padre da Boêmia. O próprio rei tentou proteger John Hus, e aí o Papa disse para o rei até disse, você está me ameaçando? Chefes de Estado não morrem queimados na estaca. Aí o Papa disse para ele, mas pode ser excomungado da igreja. E aí ele ficou com medo. Ele não pôde defender John Hus, porque os papas na época eles diziam, nós temos o poder para colocar no céu ou para colocar no inferno. Se eles ameaçassem alguém, nem rei enfrentava a igreja. Só que as pessoas começaram a ver que a igreja perdeu essa autoridade. E eles perderam a oportunidade mesmo de evangelizar o mundo, porque tinham poder político, mas perderam a oportunidade. Agora presta atenção no que esse Pantagruel escreveu. Todas as disciplinas são agora ressuscitadas. As línguas estabelecidas. Grego? Sem o conhecimento do grego? É uma vergonha alguém chamar-se erudito. Olha só, falavam grego. Coloca aqui hebraico, caldeu, latim. Estão falando, essas línguas estão sendo faladas. O mundo inteiro está cheio de acadêmicos, pedagogos, altamente cultivados, bibliotecas muito ricas estão espalhadas, de tal modo que me parece que nem nos tempos de Platão, de Cícero e Papiniano, o estudo era tão confortável como que se vê à nossa volta. Eu vejo que os ladrões de rua, os carrascos, os empregados do estábulo, hoje em dia são mais eruditos do que os doutores e pregadores do meu tempo. Olhe como o conhecimento e o saber estava divulgado aqui no século XVI. E como as pessoas começaram a ler, principalmente depois da imprensa, né? Gutenberg fez a máquina lá em 1439, e aí começaram a divulgar mais as coisas, as ideias escritas, aí as pessoas começaram realmente a valorizar o conhecimento e foram deixando a religião de lado. Toda essa metamorfose social aqui aconteceu a partir do século XIV. Vamos para frente. Ainda sobre o humanismo, letra A e letra B. Olha só, contribuiu para o humanismo a fragilização moral da igreja. Agora redobre a tua atenção para você entender como que a igreja foi perdendo a autoridade e as pessoas foram abandonando a fé, Deus e a religião para valorizar a razão. Esse aqui é o divisor de águas. Olha só. Contribuiu para o humanismo a fragilização moral da igreja, que não conseguiu, olha só, irmãos, como que a sociedade entendeu naquela época. Isso aqui são registros históricos, tá? Eu peguei aqui registros históricos. Que não conseguiu conter a peste. Mesmo se dizendo portal de comunicação
com o divino. A igreja dizia, nós somos representantes de Deus na terra. E aí vem a peste negra, meus irmãos, que dizimou milhões de pessoas. As pessoas, poxa, a igreja não faz nada, a igreja não contém, eles não são representantes de Deus, eles não têm autoridade. Teve papa que disse que era Deus na terra. Como que Deus deixa milhões de pessoas morrer? Infelizmente, olha o que diz aqui, ó, o texto histórico. Até Deus saiu como vilão na situação de sofrimento de inúmeras mortes, que chegou a quase 200 milhões de pessoas. A sociedade entendeu dessa forma. Letra B. Além disso, com a morte de diversos padres, haviam locais na Europa em que simplesmente não realizavam mais cultos. Segundo Lucien Febvre, historiador francês ligado à escola dos análises, em O Problema da Incredulidade no século XVI, foi justamente a partir do século XV que tornou-se possível compreender a existência de um ateísmo, algo inconcebível nos séculos anteriores. Principalmente depois da peste negra, quando morreu milhões de pessoas e a igreja não pôde conter eles vinham há séculos, a igreja vinha há séculos dizendo, somos representantes legais de Deus na terra, somos autoridades, representamos Deus, alguns até dizendo, somos Deus na terra. Aí imagine, irmãos, 200 milhões de pessoas é muita gente, irmãos. Vocês não fazem ideia como foi a peste negra. E todo mundo sabe, né? A história relata navios que vieram da Ásia, muitos ratos, trouxeram essa enfermidade que criava úlceras e o corpo ficava preto, por isso, manchas pretas, por isso peste negra, até o nome científico é peste bubônica que eles falam. Então milhões de pessoas morreram. E aí a igreja não, na visão da sociedade, a igreja não conteve isso. E muitos perderam famílias, perderam filhos, perderam pai, perderam mãe. Muita gente morreu e isso esfriou a fé das pessoas em Deus. E aí que começa, aí lógico, começaram, já que a religião não deu conta de impedir a peste, eles começaram a correr atrás de desenvolver a medicina, fazer pesquisas, ler mais e desenvolver também a questão de roupas. Cresceu, eu estava lendo, cresceu a questão da produção têxtil para conter, para cobrir as pessoas que estavam mortas, começaram a fabricar e começaram a desenvolver. E olha só, isso contribuiu para a revolução, inclusive no setor têxtil. O comércio aumentou. Nós vimos aqui ó, a Covid. Quanta gente começou a vender máscara que não era produzido e vender vacina. Então, vem um problema sério como esse, desenvolve muitas outras áreas. E tudo isso contribuiu para que começasse a haver uma metamorfose na Idade Média, em várias áreas. E, lamentavelmente, muitos abandonaram Deus e a fé. Lamentavelmente. Vamos para frente. A Bíblia, letra A, sobre o humanismo ainda. A Bíblia condena o humanismo. A Bíblia condena. Anote aí os textos. Se você pegar o slide aqui, você vai pedir, ó, vamos abrir lá, fazer uma maratona bíblica agora. Anote os textos aí. A Bíblia condena a exaltação e humanismo. Romanos 12:16, Filipenses 2:3, Salmo 10:4, leia. Isaías 23:9, Provérbios 3:7, Isaías 5:21. A lição não traz esses textos aqui, irmãos. É subsídio. A Bíblia condena o humanismo e a exaltação. Letra B. Não haveria problema algum em os homens promoverem o avanço científico, tecnológico e etc. Não haveria. Desde que atribuíssem toda a honra e toda a glória a Deus, conforme Romanos 1:21. Depois da peste negra e tantos problemas na Europa, na Idade Média, trouxe um avanço tecnológico, científico, comercial, industrial. Não haveria problema nenhum nesses avanços, desde que a humanidade atribuísse tudo isso a Deus. Mas deu esse grande choque na humanidade. A peste negra foi um fator que matou pessoas em várias partes do mundo, até no Egito. Que o Egito está lá na África, né? Continente africano. Tive o privilégio de conhecer. Então morreu muita gente. A partir dali,
trouxe um choque no emocional das pessoas e eles entenderam, lamentavelmente, entenderam dessa forma, irmãos. Pela igreja estar pregando há séculos que tinha autoridade de Deus na terra, eles entenderam, poxa, a igreja não fez nada. Será que é verdade isso? Será que Deus é tão mal assim? E muita gente começou a abandonar a fé e a religião. Lamentável. Vamos para frente? Iluminismo e pós-modernismo. Olha só, irmãos, letra A e letra B. Anote isso, para você entender. Segundo Immanuel Kant, tá, 1724 a 1804, um dos principais iluministas dessa época, o iluminismo, olha o que ele escreveu, irmãos, para você entender de uma vez por todas o que é o iluminismo. Tá? Tem muitas teorias na internet sobre iluminismo, mas, por favor, preste atenção aqui, ou baixe o slide que já fica muito mais simples. Olha só, um dos principais iluministas, Immanuel Kant, ele escreveu: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento, independentemente da direção de outrem. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. O que ele quis dizer com isso, irmãos? A humanidade estava debaixo da tutela da religião. Eles acusaram a religião. Nós sabemos que a religião não tem culpa. A palavra de Deus não tem culpa. O plano de Deus não tem culpa. Os ensinos do Senhor Jesus não têm culpa. A Bíblia não tem culpa. Mas teve grande culpa quem interpretava a Bíblia nessa época. Infelizmente, tiveram, como eu costumo dizer, eu falo para alguns alunos meus, tiveram a faca e o queijo na mão e não aproveitaram a autoridade que receberam de Deus naquela época para ensinar certo. Mas ficaram envaidecidos com riquezas, né? A história mesmo conta. Teve um papa que disse para aí fugiu o nome dele agora, Thomas de Aquino, né? Olha, Thomas, a igreja não precisa mais dizer não temos prata e nem ouro. E aí Thomas disse para ele, mas também não podemos dizer em nome de Jesus levanta e anda. Não temos esse poder. Lamentavelmente, irmãos, só pensaram em riquezas materiais, dinheiro, poder, infelizmente, perderam. E aí as pessoas que começaram depois a ler, a ter conhecimento e viram que na peste negra a igreja não pôde fazer nada pela humanidade, interpretaram dessa forma, não que a igreja tivesse a obrigação de defender, né? Mas interpretaram dessa forma, vinham pregando há anos que tinha esse poder na terra, que representavam Deus, alguns chegaram a dizer que era o próprio Deus, olha como eles interpretaram. E lamentavelmente esse Immanuel Kant começou a divulgar, não tenha medo de seguir tua razão. Saia debaixo da tutela dessas pessoas. Tenha coragem para pensar. E começou, irmãos, começaram a divulgar, virou moda. Os influenciadores, formadores de opinião, e começaram a aumentar o coro. E quer saber? Não temos mais medo de religião, não temos medo de Deus, não temos medo de papa, não temos medo de ninguém. E hoje está essa bagunça que o mundo vive aí. As pessoas cada vez mais não acreditando em Deus. Letra B. A conduta pós-modernista é marcada pelo relativismo. O que é o relativismo? Não tem verdade única. As pessoas pensam assim. Hoje a pós-modernidade ela é uma sociedade líquida. O que é isso? Não existe verdade sólida. Não existe uma tradição sólida. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Por isso, quando você ouvir essa expressão sociedade líquida, é uma sociedade que relativiza tudo. Não tem uma só verdade. Infelizmente, a conduta pós-modernista é marcada pelo relativismo, pela conduta líquida, pela democracia libertina, que hoje, em nome da democracia, muitos querem viver uma vida libertina. Pesquisa o que é libertinagem, tá? Não tem compromisso nenhum com moralidade, com decência. Também o narcisismo,
que é a idolatria ao eu, culto ao eu, né? Pesquisa a história. O narcisismo é um mito, na verdade, né? Um mito grego, né? Onde um homem chamado Narciso era muito lindo e, devido à sua beleza, ele esnobava todas as pessoas. Não, as mulheres se apaixonavam por ele, ele se achava belo demais, esnobava. E aí muitas mulheres, segundo a mitologia, pediram para uma deusa para castigar ele, porque ela esnobava demais. Ele esnobava demais as mulheres. E até homens, segundo a mitologia, se apaixonavam por ele. E aí um dia, só que antes dele nascer, segundo a mitologia, antes dele nascer, os pais perguntaram, né, para os deuses que como que ele viveria, etc. E eles disseram, não, será muito belo, viverá muito tempo, só tem uma condição, ele não pode enxergar o próprio rosto. Não pode. O dia que ele enxergar o próprio rosto, ele vai morrer. E aí ele foi seduzido, entrou num barco, e aí olhando para a água, ele viu o próprio rosto e se apaixonou por si mesmo. E aí naquele momento ali de ficar vidrado na própria imagem, ele ficou ali tão vidrado e se afundou e acabou morrendo de amor por si mesmo. Então hoje a expressão narcisismo é aquela pessoa que se idolatra, sente um amor incontrolável por si mesmo. Então a conduta, narcisismo, culto ao eu e o consumismo é tudo marca da pós-modernidade. Se você adquirir o plano anual dos slides, aqui da assinatura, ali tem um curso de capacitação para professores e eu explico com mais profundidade o que é pós-modernismo, tá? Então lá eu explico para vocês, são 5 videoaulas. Vamos para frente, visão geral, segunda parte. O desdobramento histórico e cultural do renascentismo culmina na relativização dos valores divinos. Irmãos, essa segunda parte aqui, ela é bem histórica, tá? Então, tome cuidado, seja objetivo, leia. Aqui uma aula. Aqui eu estou ajudando os irmãos para darem aula lá. Eu não estou aqui na frente dos alunos, tá? No domingo. Então, seja direto, leia os slides, não perca muito tempo, daí você vai conseguir dar a lição dentro do tempo, ok? Vamos lá. Tipos de autoidolatria. Primeiro, idolatria da autoimagem. O que é isso? Letra A, B e C. É bom destacar que é tudo aquilo, olha aqui, ó. O que é idolatria? É bom destacar que idolatria é tudo aquilo que rouba o tempo e a adoração que se deve dar a Deus. Número 1, primeiro, idolatria é tudo aquilo que rouba o tempo e a adoração. Não é só adoração, tá? O tempo. Existe um tempo que nós temos que reservar para Deus. O próprio Deus pediu, né? Um dia, pare e me sirvam melhor nesse dia. Então, é o descanso institucional que Deus estabeleceu. Tem que parar e oferecer um tempo de qualidade para Deus. Tá? Então, é bom destacar que idolatria é tudo aquilo que rouba o tempo e a adoração que se deve dar a Deus. Leia lá Êxodo 23 ao 5. Letra B. Viver em função de si próprio. Aqui, esse tópico ensina o que é autoidolatria, irmãos. Viver em função de si próprio ou da própria imagem é um tipo de idolatria. Confere lá 2 Timóteo 3 e 2. Então tem pessoas que vivem só em função de si próprio. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar a Deus, é só em função dos seus interesses, da sua imagem. Isso é autoidolatria. Letra C. Depois da queda, todo ser humano tem um forte desejo de ser reconhecido. Isso aqui é fato. Quando o ser humano não conhece a Deus de verdade, irá contemplar somente a si mesmo. É dessa cegueira que nasce a autoidolatria. Conforme Lucas 18 e 11 e também 22, 24 ao 26. Então, essa cegueira gera a autoidolatria. As pessoas, lamentavelmente, não enxergam Deus, só enxergam a si mesmo e vai nascer a autoidolatria. 2. Idolatria no coração. O que significa isso? Muito bom esse slide, letra A, B e C. As coisas em que o coração do homem mais valoriza se tornam uma idolatria no seu coração. Confere lá Mateus 6 e 21. Jesus falou, onde estiver ali o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então, as coisas que o coração mais valoriza
isso pode se tornar uma idolatria no coração. Se é Deus, daí não é idolatria. Aí a pessoa cumpre o propósito da existência. Que a gente nasce para honrar a Deus, para amar a Deus. Então, se Deus estiver no nosso coração, não tem idolatria. Aí, verdadeiramente, ela cumpre o propósito da existência. Agora, se a pessoa valoriza muitas coisas que não é Deus, então tem uma idolatria no seu coração. Letra B. Quem não conhece a Deus, suas principais meditações estão voltadas aos prazeres pessoais, e isso também é uma idolatria no coração. Confere lá Salmo 19:14, Mateus 12:34 e também Mateus 15:8. Então, quem não conhece a Deus, as principais meditações do coração estão voltadas aos prazeres dessa pessoa. E aí isso é uma idolatria no coração. Se ela medita demais nos seus prazeres, nas vontades da sua carne, ela tem idolatria no coração e nem sabe. Vamos lá, letra C. Para não ter um coração idólatra, é preciso guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Por isso que o salmista fala isso, Salmo 119:11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, para não ter idolatria no coração. Ok? Vamos para frente? Idolatria sexual, isso aqui é gravíssimo. Hoje, o Brasil mesmo é um país imoral. É um país de promiscuidade, prostituição, sensualidade, nudez. O Brasil isso aqui já foram feitas pesquisas de outros países. Como que você classifica o Brasil? Um país imoral. Um país que promove a nudez. Um país que para vender alguma coisa tem que colocar uma pessoa pelada na foto para poder vender. É assim que eles caracterizam. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, eu estive em vários países da Arábia, alguns países do Egito, alguns países do Oriente Médio, e não vi nenhum cartaz de mulher seminua. Nenhum. Então, essa cultura que tem no Brasil, não pense que o mundo inteiro está assim. Tem vários países que não estão assim. Mas olha como é que está o Brasil. Olha só, não só o Brasil, tem tantos países que são imorais, né? Principalmente países que têm aí uma democracia libertina, tá? França, Holanda. Né? Lá na Holanda tem mulheres que vendem o corpo em vitrines. Você passa na calçada, elas estão ali, corpo ali vendendo. Tem um precinho do lado, se você quiser sair com ela, tá ali, estão vendendo. Na Holanda tem lugares que a maconha é liberado. Chega lá, onde é que tem barzinho que pode fumar uma maconha? Ah, lá, então beleza, vou lá fumar uma maconha. E assim por diante, sabe? Democracia libertina. A França mesmo nem se fala, misericórdia. Então, tudo eles falam, né? Já ensinamos lições passadas aqui, né? Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de ser feliz. E o mundo tá assim. Vamos lá. Letra A. A idolatria sexual está relacionada à sensualidade, que a Bíblia condena, Romanos 1:27. Também relacionada à imoralidade, que a Bíblia condena, Romanos 13:13. E também relacionada à libertinagem, 2 Coríntios 12:21. Então, o que é idolatria sexual? Sensualidade, imoralidade e libertinagem. Letra B. A concupiscência da carne é marcada pelo quê, pastor Rodrigo? Pelo forte desejo aos pecados sexuais. Confere lá Gálatas 5:19. Então, a concupiscência da carne, que a Bíblia condena, é marcada pelos fortes desejos sexuais. Não se trata apenas do ato em si, mas dos desejos relacionados aos prazeres sexuais. E hoje, irmãos, com a internet, as pessoas estão a um clique do mundo da pornografia. Um clique. Então tem que ter muita graça, domínio próprio, temor de Deus e amor a Deus para não se contaminar com o mundo da pornografia. Vamos lá, confere lá Romanos 1:26 e 27, 1 Coríntios 6:15, Marcos 7:21. Letra C. Quem é um idólatra sexual troca a adoração a Deus para adorar seu próprio corpo e seus prazeres, conforme 1 Tessalonicenses
aqui eu gosto desse texto, irmãos. Paulo é claro: não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade como os gentios que não conhecem a Deus. Cuide do corpo. Tem gente que pensa, não, mas o corpo, Deus quer o coração e tal. Leia lá 1 Tessalonicenses 5:23. Se Deus quer só o coração, não estaria escrito esse versículo ali. O que está escrito lá, pastor Rodrigo? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e também o corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. A Bíblia chega a dizer que tem roupas manchadas da carne. Tem roupas que não glorificam a Deus. A Bíblia condena roupas manchadas pela carne. Então tem que glorificar a Deus. E a idolatria sexual troca a adoração a Deus pelo próprio corpo e os prazeres da carne. Confere 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5 e 1 Pedro 4 e 3. Letra D. Quem ama a Deus e não é idólatra, crucificou a carne com suas paixões e concupiscências. Confere lá Gálatas 5, 24 e 25. Aleluia. Visão geral. A autoidolatria pode se manifestar de várias formas, inclusive travestida de religiosidade. Inclusive a autoidolatria, o próprio Senhor Jesus diz que os fariseus que diziam conhecer a Deus, por isso eu coloquei no slide ali, quem conhece a Deus de verdade, ele não adora a si mesmo. Mas tem pessoas que pensam que conhecem a Deus e ficam querendo chamar a atenção para si próprio, querendo tocar trombeta, se engrandecer, se vangloriar. Isso é autoidolatria. E as pessoas pensam que conhecem a Deus e não conhecem. Conclusão: nesses últimos dias, aumenta o número de pessoas que ignoram a Deus e entram em rebelião contra a sua vontade. Os filhos de Deus precisam mais e mais buscar a palavra de Deus e não se deter, guarde essa frase, não se deter no caminho dos pecadores. Devemos identificar, irmãos, essas condutas e não ter pacto, não se assentar com essas pessoas, não conviver com essas pessoas em harmonia, não. Para que elas identifiquem, por que essa pessoa não anda comigo, não faz o que eu faço? Por quê? Eles vão ficar intrigados. Por quê? Elas vão entender, não, serve a Deus, Deus é diferente. Agora, se nós andarmos com os pecadores, quando que essas pessoas sentirão necessidade de mudar? Nunca. Então a igreja tem que fazer a diferença. Não se deter, não ter o comportamento, não ter as mesmas práticas, não ter os mesmos gostos, não frequentar os mesmos lugares, não gostar das mesmas coisas, não fazer as mesmas coisas, não falar as mesmas coisas, não ter as mesmas coisas que as pessoas que não temem a Deus têm e fazem. A igreja tem que ser diferente. Se a igreja for diferente, vai tocar e vai chamar a atenção no coração dessas pessoas e eles vão, quando eles sentirem o desejo de se aproximar de Deus, eles vão entender, ó, eu conheço uma pessoa lá que representa Deus, aquela pessoa é diferente. Aí ela vai te procurar para pedir uma oração e Deus vai fazer a obra. Meus irmãos, a dinâmica, pegue uma caixinha, escreva ali várias obras da carne que estão relacionadas ao culto ao eu, ao humanismo, ao iluminismo, à valorização da razão, ao pós-modernismo. Escreva. E também escreva ali o fruto do Espírito. Escreva. E você vai colocar numa caixinha e vai embaralhar e você vai entregar para os alunos. Quando ele tirar, ele vai ter que identificar se é a vontade de Deus, se é um fruto do Espírito ou se é uma obra da carne relacionada ao humanismo, à autoidolatria, ao iluminismo e assim por diante. Faça essa dinâmica para que eles gravem bem o que pertence a essas ideologias mundanas e o que pertence à palavra de Deus. Essa é a dinâmica, depois no slide eu especifico bem ali, você pode baixar e pode fazer a dinâmica lá com os irmãos para reforçar esse entendimento. Que os irmãos possam ter uma aula abençoada, tá? Se prepare, leia os slides, entra na comunidade Acate ali, eu coloco ali os subsídios, é pedagógico, viu? Se você fazer leitura do que eu coloco ali, vai fixar, você vai ter domínio deste assunto e vai dar uma excelente aula. E se você baixar os slides, melhor ainda, tem essas explicações aqui, que eu entendo que os irmãos, a maioria trabalham, não tem tempo de fazer essas pesquisas, então aproveita,
Baixa os slides, está bem explicadinho ali, apenas R$4 por mês, é muito barato, não vai explorar ninguém e você vai dar uma aula com excelência. Que Deus abençoe os irmãos, um forte abraço a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.